Já a guerra no Irã e Irã-Iraque, né, foi no período de 1980 até 1988, né, mais ou menos. O presidente, né, que era o Saddam Hussein, iniciou o conflito. Né, o motivo foi supor, né, o temor à Revolução Islâmica sobre o pretexto dos litígios das fronteiras. Então, Estados Unidos, União Soviética, Israel e alguns regimes árabes conservadores interessados em derrubar o regime islâmico do Irã apoiaram Saddam Hussein. Até mesmo os Estados Unidos era um dos mais que apoiavam, colocaram basicamente, né, Saddam Hussein no poder. Então, o fim do conflito resultou no esgotamento econômico dos dois países e na morte de 1 milhão de pessoas sem ter um vencedor específico. Okay? Então, a partir de 1985, guerrilheiros, né, separatistas curdos atacaram militares. 3 anos depois, agindo contra a Convenção Internacional, as Forças Armadas utilizaram suas armas químicas contra as aldeias curdas Ayala Bajá, matando 5 mil civis. Okay? Então, né, uma guerra que basicamente deixou aí muitos mortos. Né? Já na guerra, né, Irã-Iraque, o Saddam Hussein toma o poder também do Iraque, ok? Então as causas foi um temor de uma revolução semelhante à iraniana e se espalhasse pelo Iraque. 60% da população é xiita, ok? Controle do Shah al-Arabi, né? É a única saída da marítima, né, do Iraque ao Golfo Pérsico. Então eles tinham medo, né, de perder essas áreas aí e Saddam Hussein toma o poder dessa região. Okay? Já a Guerra do Golfo foi no período, né, em agosto, nos anos de 1990 a 1991, né, teve um motivo, que foi uma dívida externa acusando o Kuwait de ser o culpado pela queda dos preços do petróleo. Então, teve exigências iraquianas, né, pedindo indenizações, além de retomar antigas questões de limites territoriais. Como não foram cumpridos, Iraque invadiu a fim de controlar os campos de petróleo. Comunidades internacionais reagem imediatamente. A ONU, a OTAN, os Estados Unidos e alguns estados árabes participaram da operação, que foi denominada Tempestade no Deserto, que causou um enorme bombardeio em Bagdá. Okay? Por fim, Iraque se rende, porém esse conflito matou, né, 100 mil soldados iraquianos, 30 mil haitianos, além de causar um desastre ecológico e a queda da produção petrolífera. Então a ONU manteve, né, o boicote e foi a primeira guerra com jornalistas correspondentes na área do conflito. Okay? Então aí o Iraque dizia que o Kuwait não existia, sendo uma criação da Inglaterra. O Iraque também pretendia suspender sua dívida com o país vizinho por causa da guerra Irã-Iraque. O Iraque afirma que o Kuwait estava vendendo petróleo por preços muito baixos, prejudicando o Iraque. E o Iraque perdeu uma indenização milionária, mas o Kuwait não pagou. Já no caso, a Segunda Guerra do Iraque, né, também, né, dominada do Golfo, começou em 2003, mais ou menos, né, depois dos atentados de 11 de 9 de 2001. Os Estados Unidos decidiram empreender uma guerra ao terror. Né, alguns países denominados, vamos dizer, terroristas. Ok? Em 2012, os Estados Unidos tentam provar por meio da ONU que o Iraque tinha um poderoso arsenal de armas químicas. Okay? O começo da invasão, né, o presidente americano George W. Bush diz que os Estados Unidos vão atacar alvos selecionados em um esforço para desarmar o Iraque. Os Estados Unidos e o Reino Unido alegam, né, que Saddam Hussein esconde armas de destruição em massa no Iraque e tem capacidade para usá-los. A Operação Liberdade do Iraque começa com uma campanha destinada para mostrar forças, né,
e bombas cobrem o céu de Bagdá, desculpa. Que então os Estados Unidos acaba invadindo, né, e Reino Unido também, o território iraquiano com um tipo, né, de desculpa que eles criaram, né, que eles tinham uma arma de destruição de massas que até hoje em dia não é encontrado. Okay? Os Estados Unidos e aliados iniciaram bombardeios ao Iraque em março de 2003. O pretexto é combater o eixo do mal, né? No caso, a produção de armas químicas, biológicas no Iraque, arma de destruição em massa também. Que houve a queda do ditador Saddam Hussein, onde ele foi preso, né, e depois foi julgado. Teve uma instabilidade política, árabes, xiitas, 60% da população realizaram atentados terroristas contra os aliados. Okay? Então, a coalizão anglo-americana invade o Iraque sob a alegação de que o país possui arma de destruição em massa e que o governo de Saddam Hussein dava apoio ao grupo terrorista. Em 2004, os Estados Unidos impostam um governo provisório. A resistência dos iraquianos aos invasores dura anos, fazendo milhares de vítimas. Em 2009, Obama anuncia a retirada das tropas do Iraque. 2011, retirada dos Estados Unidos, né, do Iraque também. A partir disso, o país vive turbulências políticas e religiosas entre os sunitas, xiitas e curdos, né, no poder. Tá ok? Eu não falei aqui, né, onde, no caso, houve a queda do ditador, né, do Saddam Hussein, onde ele foi preso, capturado, julgado, e a sentença dele foi, no caso, a morte, né, no caso, degolado, foi enforcado, até foi posto, acho que parece que o vídeo, ele sendo degolado, tá ok?